Fala pessoal, beleza? Neste vídeo eu vou explicar como fazer uma gravação de guitarra e pegar essas guitarras e dividir dentro do panorama de uma música. Então você vai aprender a fazer uma gravação de guitarra onde você possa gravar uma guitarra base, uma guitarra solo ou um riff, fazer com que uma não tire o destaque da outra. Tudo isso eu vou explicar na hora de fazer a mixagem. Então, primeiro vamos fazer a gravação. Então, mãos à obra. Essa daqui é a DAW que eu uso para fazer a gravação, que seria o Reaper. DAW significa Digital Audio Workstation. Ou, se você quiser, você pode chamar de DAW também, como é popularmente chamado. Que é um software usado para a gravação de estúdio, uma gravação profissional. Você pode usar o Sonar, Pro Tools, Logic Pro, pode usar o Reaper, pode usar o Cubase, tem vários, tem o Nuendo. Eu usava o Sonar antes, mudei para o Reaper. Então o que vamos fazer aqui? Primeiramente eu vou abrir as tracks onde eu vou gravar as guitarras. Essa track laranja aqui é o meu microfone, ao qual eu estou usando para falar com vocês. Essa outra track azul aqui é uma track de bateria, onde eu já tenho um plugin VST de bateria aqui. E eu tenho um arquivo MIDI, já com a bateria aqui programada. Então eu vou dar play aqui. Certo? Então eu vou usar essa bateria para poder gravar a guitarra em cima. Tá? Ficar mais fácil para também na hora de fazer edição. Bom, então vamos iniciar a gravação das guitarras base. Eu vou usar 4 tracks só para guitarras bases. Qual que é a estratégia aqui? Nós faremos o que chamamos de parede de guitarras. Acho que vocês já viram algum show, aquele monte de amplificador um em cima do outro, assim no fundo do palco, geralmente para às vezes um guitarrista só tocar. Aquilo é chamado de parede de guitarras. Nós vamos tentar simular o que é feito no ao vivo. Então, para isso, eu preciso gravar 4 guitarras, certo? Então, eu vou abrir aqui 4 tracks. Depois eu vou explicar como que vai ser a divisão dessas guitarras dentro do panorama, certo? Então, estou abrindo aqui 4 tracks novas. Na primeira eu vou escrever guitarra 1. Sempre nomeie as pistas para ficar mais fácil de você editar. Guitarra 2. Guitarra 3. Guitarra 4. Beleza? Posso colorir também as pistas, isso facilita na hora da mixagem. Você vai saber qual track que é da guitarra e qual que não é. Certo? Então vou gravar as 4 bases aqui nessas tracks. Então vou adicionar um plugin VST primeiramente. Eu vou usar o Guitar Rig, já está até aqui pronto. Se quiser usar o Amplitube ou algum outro também pode. Certo? Eu vou abrir aqui um plugin. Vou abrir aqui um preset. E vou fazer uma gravação teste aqui. Primeiro eu vou só testar o áudio. Bom, já vou mostrar o problema que aconteceu aqui. Reparem que essa faixa de áudio aqui, ela está batendo tanto em cima quanto embaixo. Qual que é o problema disso? Significa que ficou estourado o som. Então entrou sinal demais, muito ganho para dentro do computador. O que eu preciso fazer? Remover um pouco desse ganho na saída da interface. Então venho aqui na minha mesa de som e eu tiro um pouco de ganho. Pronto, agora sim. Deu para perceber que não bateu nem aqui em cima, nem aqui embaixo. Beleza, então aqui está configurado já pronto para gravação. Eu vou aproveitar o plugin VST que eu usei nessa pista e vou passar para as outras. Então aqui na pista 3 também. E na 4. Legal, todas estão com o mesmo timbre. A pergunta é, eu vou usar sempre o mesmo timbre em todas as 4 guitarras? Na verdade não, mas eu vou gravar com o mesmo timbre para ficar mais rápido o processo. Depois eu vou timbrar as guitarras, certo? Você pode fazer isso quando você está gravando dessa forma aqui, usando o VST plugin. Porque você está enviando o sinal da sua guitarra limpo para o computador e ele está gravando limpo. Depois que os efeitos são processados na hora da mixagem. Então você pode gravar do jeito que quiser aqui. Depois você pode mudar o efeito. Quando você grava microfonado direto do seu ampli, já não dá para fazer isso. Aí você tem que configurar seu efeito aí no seu amplificador do jeito que você gosta para mandar o sinal para dentro do computador. Beleza? Porque aí depois que entrou o som vai ficar daquele jeito. Beleza? No máximo que você consegue é mudar um pouco com equalização e compressão. Mas o timbre é aquele que saiu do seu ampli, foi capturado pelo microfone e chegou no computador. Certo?
Então vamos lá. Agora para quem está gravando com VST Plugin, aí pode usar o mesmo timbre em todas, depois a gente muda isso, tá? Eu vou habilitar só a última track aqui para gravação. Por quê? Eu vou explicar. Cada vez que eu gravar, eu vou pegar a minha gravação e vou arrastar para o de cima, para ficar mais rápido. Então, fica mais fácil desse jeito. Eu vou gravar uma guitarra, arrasto para cima. Gravo outra, arrasto para cima. Para não ficar habilitando e desabilitando pista toda hora e ficar mais difícil o processo. Beleza? Bom, na hora de fazer a gravação, façam 4 guitarras exatamente iguais. Caso queira fazer alguma guitarra diferente no meio, uma mudança, também pode. Mas assim, inicialmente, tente fazer 4 iguais para você sentir o efeito que isso causa. Beleza? Então vamos gravar a primeira guitarra. Agora é só pegar o áudio gravado e arrastar para a track de cima. Beleza, eu vou gravar agora a guitarra 2. Vou arrastar aqui para cima essa daqui. E agora vamos à terceira guitarra. Beleza, quarta guitarra. Pronto, tenho aqui as 4 guitarras gravadas. Só que o som ainda está um pouco embolado. Para melhorar isso, primeiro você precisa entender o que significa panorama. Vamos tirar como exemplo você ouvindo uma música em seu fone de ouvido e de repente você percebe que a guitarra 1 ela foi para o lado direito. De repente você percebe que num momento ela vai para o lado esquerdo. Então o panorama pode ser esquerda, direita e centro. E você vai fazer a divisão dos instrumentos na música dentro dessas possibilidades. Na linguagem de mixagem é chamado de left or right. No caso, esquerda e direita, L e R, certo? Ou centro do panorama, que vai estar escrito como center. Beleza? Onde que você mexe nisso? Na sua track, sempre tem aqui embaixo, principalmente aqui na parte do mixer, tem esse pan, que é o panorama. E está escrito center aqui. Você pode pegar esse botãozinho e puxar para a esquerda ou puxar para a direita. Certo? Então ele vai a porcentagem que você quiser. Para a guitarra 1 e 2 eu vou jogar 100% para o lado esquerdo. E para a guitarra 3 e 4 eu vou jogar 100% para o lado direito. E assim vai estar dividido no panorama. Não vai estar tudo no mesmo lugar. Então não vai embolar tanto. Vocês vão perceber que o som vai ficar mais dividido.
Com isso você cria o efeito estéreo que é comum a gente ver nas músicas, beleza? Uma das coisas mais comuns das pessoas perguntarem é: ah, mas e se eu gravar uma guitarra só e dar Ctrl C, Ctrl V nas outras tracks? Posso fazer isso? Só tem um jeito de responder essa pergunta, mostrando o efeito que isso causa. Então vamos lá. Para explicar mais detalhadamente, eu vou colorir as faixas de gravação. Por exemplo, essa eu vou deixar vermelho, a segunda que eu gravei eu vou deixar amarelo, a outra eu vou deixar verde, a terceira, e a quarta eu vou deixar azul. Beleza? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou copiar e colar uma vez a mais. Só que nessa primeira vez que eu vou dar play aqui para vocês ouvirem, eu vou colar essa primeira aqui que foi gravada nas outras tracks. Então, ó, estou repetindo as outras tracks. O mesmo som foi gravado aqui, gravado nas outras, tá? Aqui você tem 4 guitarras, como você vê, tá de cores diferentes. Aqui é uma só que foi copiada e colada. Agora é só prestar atenção no efeito que isso causa. De novo. Deu para perceber que o segundo caso, com 4 guitarras gravadas, o som fica mais bem equalizado, mais pesado, mais bem definido. Então, deu para perceber que o segundo jeito ficou melhor, né? Então, fica melhor gravar 4 guitarras, o som fica mais equilibrado, fica mais interessante. Você gravar uma só, não dá aquele efeito estéreo esperado, beleza? Então vamos desfazer tudo isso daqui que foi feito. Bom, tem aqui de novo as 4 tracks, cada uma foi gravada uma vez, né? E agora eu vou fazer a timbragem das guitarras. Eu vou ouvir a guitarra 1. Vou tirar um pouco da entrada dela, perder um pouco do ganho. Porque deixando a guitarra mais limpa possível, claro que com drive, né? Mas deixando ela mais limpa possível, ela vai ficar mais pesada na mixagem. Beleza, guitarra 2. Aqui na guitarra 2 eu mudei o amplificador para dar um timbre diferente. Agora a soma das duas. Beleza, agora eu vou ver a guitarra 3, vou timbrá-la diferente também. Tirei um pouco da saída, vou tirar um pouco do ganho. Tirei um pouco da entrada, vou tirar um pouco do ganho também. E a guitarra 4. Vou mudar o ampli para ficar outro timbre. Legal. Agora eu vou só subir os volumes. Beleza, já deu para dar uma pré-mixada aqui nas guitarras base. Claro que seria necessário fazer também compressão. Geralmente quando você grava um instrumento, você faz equalização, compressão e efeitos.
em cada track. Mas nesse vídeo eu não vou falar de compressão, vou falar só mesmo do panorama e da guitarra base e solo, como que você divide, beleza? Bom, então as guitarras bases estão prontas. Seria legal gravar um contrabaixo também, que aí ficaria mais completo, beleza? Bom, agora que temos as bases gravadas, eu vou gravar um dueto. Vou gravar um riff em dueto. Então, acho que vocês já devem saber como funciona o dueto, né? Que você grava uma guitarra sobre a tônica e outra sobre terça acima. É um exemplo, o dueto em terças, que é mais usado. Então, vou fazer isso. Primeiramente, eu vou abrir as tracks aqui para eu gravar. Então, abrir mais uma guitarra aqui e outra aqui. Então, eu vou colocar riff 1 e riff 2. Certo? Vou copiar aqui embaixo o VST, vou colocar o timbre, vou pegar um timbre diferente dessa vez. E vou fazer a mesma coisa, vou habilitar a gravação numa pista só, vou gravar o riff nessa, arrasto para cima, gravo de novo e deixo aqui, certo? Beleza, riff 1 gravado, agora o 2. Bom, o 2 eu vou fazer terça acima, que é algumas casas mais pra frente, um pouco mais agudo. Beleza. Bom, se você não entendeu o que significa um dueto em terças, eu recomendo você estudar teoria musical. Porque assim, é necessário para quem estuda produção musical ou quem estuda guitarra, entender como funciona tudo, entendeu? Então saber como funcionam as escalas, como funciona a relação da tônica com a terça e tudo mais, beleza? Então, estuda a teoria também que é importante. Bom, vamos então mexer nos riffs. Os riffs eu posso deixar os dois no meio. Só que eu sempre deixo a guitarra mais aguda, que está terça acima, eu deixo ela mais baixa, o volume mais baixo. Certo? Então a guitarra 1 fica mais alta, o riff 1 fica mais alto, o riff 2, que é terça acima, volume mais baixo. Se você quiser pegar o riff 1 e riff 2 jogar para a esquerda, para a direita, 50%, 100%, seja lá quanto for, você pode fazer isso também. Eu vou deixar aqui rolando e vou jogar um pouco para a direita e para a esquerda. Deu para perceber como fica a divisão do riff, certo? O importante é saber que com a base dividida entre esquerda e direita, você tem um meio livre. Então você pode jogar um solo ali, ou até a voz mesmo, o vocal, ele pode ficar no meio, beleza? Agora vamos gravar uma guitarra solo aqui, só para ver. Bom, guitarra solo gravada foi só um improviso, só para mostrar mesmo como que funciona, tá? Então, fiz aqui totalmente no improviso, sem pensar em nada. Vamos ver então. Então, o solo eu vou deixar no meio do panorama, tá? Não vou mexer no panorama. Então, vamos ver como ficou tudo.
beleza. Então isso daqui foi só um exemplo de como você dividir as guitarras, tanto guitarra base quanto guitarra solos, riffs e tal, num panorama. Não precisa seguir sempre a risca da forma que eu passei. Se você quiser, você pode colocar a guitarra solo para esquerda, para direita, fazer com que ela passe pelos dois lados. Eu já fiz isso. Uma vez eu gravei duas guitarras, as duas interagindo juntas. E um solo, ele ficava indo para a esquerda, direita. Era uma frase em tapping. E tinha outro solo que vinha atropelando pelo meio, entendeu? Então, eu fiz dessa forma e ficou legal na mixagem. Então você pode tentar de outras formas também, certo? Mas lembre-se disso, a guitarra base sempre duas para a esquerda, duas para a direita. Ou se você tiver só duas guitarras, uma para a direita, outra para a esquerda. Se você gravar 6, 8 guitarras, sempre divide metade para um lado, metade para o outro, para você deixar o meio do panorama livre para você gravar o seu solo ou sua voz, se você for vocal no caso. Beleza? Então, valeu. Se inscreva no canal aqui para você ver os próximos vídeos. E não esquece de responder a enquete ali, onde eu perguntei que tipo de vídeo você quer ver no canal. Beleza? Sua opinião é importante. Valeu, até a próxima.